E aí, pessoal, hoje nós vamos começar o trabalho da gente sobre os modelos atômicos. Mas para isso eu começo fazendo uma pequena pergunta. Você já tentou fazer um ovo frito sem utilizar óleo? Imagine só, você vai pegar uma frigideira, tá? Uma frigideira normal, dessas de alumínio, e você vai colocar somente o ovo sem colocar o óleo, tá certo? Agora mentalize isso e eu vou te perguntar: será que esse ovo vai prestar? Vai grudar? Vai ficar bom? Então, se você disser para mim assim, Marlos, eu acho que o ovo vai grudar. Aí eu vou perguntar para ti, você já experimentou? Já tentou fazer isso? Ora, se você somente disser, eu acho que esse ovo vai grudar, você está criando uma hipótese, mas você não tem um experimento científico. Você não foi empírico. Então, empirismo é o ato de experimentar, certo? Quando se faz um estudo, você tem uma hipótese, que é aquilo que você acha, é o nosso famoso achismo. E existe o empirismo, que é o experimentar. Agora, se você disser assim, não, Marlos, eu realmente fiz o ovo, tá? Eu tentei, não deu certo, e aí eu vou dizer, então crie um modelo, faça um desenho para que eu possa verificar como seria esse ovo frito sem óleo. Então, na hora que você traçasse esse esboço, você teria um modelo empírico desse ovo frito sem óleo. Ora, onde é que eu quero chegar? Assim como existe o modelo hipotético, a hipótese do ovo frito sem óleo, e o modelo empírico, que é o ovo que você experimentou e você conseguiu criar a partir de um experimento, assim também é a construção dos modelos atômicos. Então vamos lá? Vamos aprender a evolução dos modelos atômicos? Parte 1. Vamos lá. Então, pessoal, na Grécia Antiga, isso 400 anos antes de Cristo, dois filósofos gregos chamados Leucipo e Demócrito já tinham uma ideia pré-formada do que era o átomo. Para eles, a matéria se subdividia em pequenas partes até chegar numa parte indivisível da matéria. Daí o nome grego a, que quer dizer não, e tomos, que quer dizer parte, aquilo que não tem parte. Então você, por exemplo, pegaria toda a matéria conhecida do ser humano e ia dividindo, até chegar numa partícula fundamental formadora dessa matéria e que não poderia mais ser dividida. É o que nós conhecemos como átomo. Mas veja, nós estamos numa época, 400 anos antes de Cristo, que não existe nenhum tipo de tecnologia para que a gente pudesse vislumbrar o que era realmente o átomo. Então, o que Leucipo e Demócrito fizeram foi apenas um modelo hipotético, um modelo filosófico. A ideia, eles idealizaram o que era um átomo, mas não teve nenhum experimento para a comprovação disso. Portanto, esse modelo chamado de modelo de Demócrito, como ficou conhecido, é apenas um modelo filosófico que indica a existência dessa partícula formadora da matéria, mas apenas no ponto de vista hipotético. O primeiro modelo que vai justamente trabalhar o que é um átomo e comprovar cientificamente já vai ser por volta de 1808, com o cientista John Dalton. Com os experimentos na época de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A partir de experimentos feitos por John Dalton, ele consegue criar o modelo dele. Ora, o modelo de Dalton, apesar de muito rudimentar, ele perdurou por quase 90 anos, tá? Que foi um modelo conhecido como modelo da bolinha de bilhar. Por quê? Porque ele considerava que o átomo seria uma esferinha maciça, indivisível e que não podia ser destruída. Ora, nesse modelo, ele consegue comprovar algumas coisas interessantes. Primeiro, ele considera que cada átomo ele tem um tamanho e uma massa já própria. Ou seja, átomos que pertencessem a elementos diferentes teriam massas diferentes. Então ele poderia fazer, por exemplo, construir reações químicas onde ele desenharia esses átomos como pequenas esferas e dependendo do tamanho dessas esferas, eu estaria trabalhando elementos diferentes. Ora, com Dalton, então, cria-se primeiramente a ideia de que eu posso ter uma substância química formada por átomos e que numa reação química o que acontece é apenas uma reorganização dessas pequenas esferas. Consequentemente, a matéria, a substância, quando reagia, havia uma mudança nessa substância, porque haveria justamente uma recombinação, uma forma de combinar de maneiras diferentes esse átomo. Eu vou te dar uma ideia para você pensar. Imagine vocês uma casa.
que você tenha milhares de tijolos e você diga para uma pessoa, olha, vamos reconstruir essa casa, mas eu quero utilizar os mesmos tijolos. Então o cara vai lá e vai tirando tijolinho por tijolinho para que não quebre e depois ele vai construir uma nova casa, um novo formato de casa, mas utilizando os mesmos tijolos. A ideia é a mesma que o Dalton tinha, ou seja, se eu consigo modificar a organização desses tijolos, a casa vai modificar a estrutura dela, eu vou olhar uma nova casa. Mas se eu fosse pesar a casa antes e a casa depois dessa reorganização, vocês vão perceber que a casa continua tendo o mesmo peso. Então, para Dalton, a lógica seria a mesma. Ora, se as substâncias, quando reagem, elas têm uma recombinação de seus átomos, então, consequentemente, o que Lavoisier disse, que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, se confirma se realmente existia essa partícula imutável denominada de átomo. Então, para isso, Dalton conclui que se os átomos não podem ser destruídos, uma nova substância química só existe porque há uma recombinação desses átomos. Então, o modelo de Dalton, apesar de muito rudimentar, ele tinha essas conclusões. Poderia prever reações químicas. Era um modelo que agora eu poderia deixar de usar apenas o idealismo dos alquimistas e agora eu poderia realmente trabalhar com previsão de reações químicas. Eu poderia prever porque eu poderia trabalhar com essas pequenas esferas diferentes. Bom, posterior a Dalton, isso já 70 anos praticamente depois, você tem aí o modelo de Thomson. Mas para entender o modelo de Thomson, você tem que entender que na época já existia um estudo sobre a descoberta de ampolas. O que eram essas ampolas? Tubos de vidro, onde você colocava um gás a baixa pressão. O cientista William Crookes, ele construiu essas ampolas, né? Sir William Crookes, ele construiu essas ampolas e ele descobriu que quando você passa uma corrente elétrica de alta voltagem sobre um gás a baixa pressão, esse gás passa a ser condutor de corrente elétrica. Então ele já sabia que quando você passava essa alta voltagem num gás a baixa pressão, essa corrente elétrica era conduzida e produzia um feixe de luz, que foi denominado de raios catódicos. Então o que Thomson vai fazer? O estudo desses raios catódicos. Tá? Vamos entender como foi o experimento de Thomson, o que foi que ele descobriu, para a gente poder entender o modelo que ele criou. Então aí nós temos exemplo de ampolas, as chamadas ampolas de Crookes. A ampola que Thomson usa no experimento dele é essa, que tem 2 bulbos, aonde vai ser ligado um gerador de alta voltagem, né? Então, na realidade, essa ampola, dentro do bulbo menor, tem o gás aprisionado, um gás que está a baixa pressão. Dentro desse bulbo menor, você tem o cátodo e o ânodo, onde vai ser ligado, então, a corrente de alta voltagem. E quando essa corrente for ligada, por esse gás vai surgir um feixe de luz. Esse feixe de luz, chamado de raios catódicos, porque vinha do cátodo em direção ao ânodo, e justamente é o experimento que Thomson quer descobrir, o que são esses feixes de luz que vai fluir do cátodo em direção ao ânodo. Então, para descobrir o que são os raios catódicos, ele primeiro coloca um anteparo dentro dessa ampola, e ao ligar o gerador, ele percebe que se projeta uma sombra. Ora, se está se projetando uma sombra, é porque esse feixe de luz se propaga em linha reta. Então já tem aí uma curiosidade, feixe de luz que se propaga em linha reta. No segundo experimento, ele coloca uma espécie de um catavento, um molinete. E à medida que ele liga o gerador, que começa a ser produzidos os raios catódicos, esses raios catódicos, ao passarem pelo molinete, faz esse molinete girar. Ora, pessoal, mas todo mundo sabe que para esse molinete estar girando, precisa de uma força. E se precisa de uma força, tem que existir massa. Então, alguma coisa sólida, algum tipo de partícula, está colidindo nas pás desse molinete, o que está fazendo o molinete girar. Consequentemente, não é apenas um feixe de luz convencional. Esse feixe de luz, chamado de raios catódicos, continham pequenas partículas providas de massa. Então agora Thomson começa a pensar, poxa, o feixe de raios catódicos se propaga em linha reta e tem massa. Será que tem carga? Então o que ele faz? Ele monta um esquema com uma bateria e 2 placas metálicas, produzindo um eletroímã. E você sabe que o eletroímã tem um polo norte e um sul. Quando ele liga o gerador, o feixe de luz é desviado para o lado contrário ao polo sul. Consequentemente, ele vai concluir
que tenho o ímã repelindo para longe do Polo Sul, então essas partículas possuíam carga negativa. Logo, os raios catódicos eram partículas carregadas negativamente, que foi chamado por ele de elétron. Então, pessoal, você viu aí no modelo de Thomson que agora ele conseguiu, a partir das ampolas de Crookes, descobrir os elétrons. Então, o átomo não poderia mais ser considerado indivisível, como o Dalton tinha afirmado. Então, bem aqui há uma quebra entre o modelo de Dalton e o modelo de Thomson, porque Thomson não poderia mais admitir que o modelo anterior, que dizia que o átomo era indivisível, já que agora possui partículas subatômicas, eu acabei de descobrir partículas menores que o átomo, que são os elétrons. Consequentemente, eu teria que ter agora um novo modelo, mas agora pensa bem, se o átomo é formado agora por cargas negativas, por partículas negativas, como é que ele é neutro? Como é que eu poderia considerar a matéria sendo neutra? As cargas positivas, então, tinham que ter a mesma quantidade das cargas negativas. Então, Thomson propôs um modelo onde ele considera que o átomo seria uma esfera de carga positiva e que, em cima dessas esferas de cargas positivas, estariam os elétrons encrustados nessa esfera como se fossem passas no pudim, aonde o total dessas cargas elétricas dos elétrons somados tinha que ser igual a essa carga total positiva da esfera. Ora, tu pode imaginar um pudim cheio de passas, que você dá uma sacudida e essas passas fluem, saem do pudim. É mais ou menos o que ele encontrou lá nos raios catódicos. A descarga elétrica que chegava no gás, em alta voltagem, jogava esses elétrons que estavam dentro dos átomos desses gases para fora. Então, assim como se você sacudisse um pudim cheio de passa e essas passas começassem a fluir, sair de dentro desse pudim, a mesma coisa ele entendeu que seriam os raios catódicos. Mas então o modelo de Thomson tinha que ser escrito como? Como é que eu vou agora desenhar esse modelo? Então ele imaginou o átomo sendo uma esfera positiva, não mais maciça, poderia ser atravessado, não era mais como o átomo de Dalton, uma bolinha rígida de bilhar. Eu poderia atravessar agora esse átomo e os elétrons estariam incrustados, que também poderiam ser lançados para fora. Consequentemente, o modelo clássico dele ficou conhecido como o modelo do pudim de passas. Esse modelo do pudim de passas, ele encontrava o átomo como sendo uma carga positiva e os elétrons incrustados em cima desse átomo, neutralizando essa carga positiva. Tá certo? Pessoal, então o modelo de Thomson descobre os elétrons. Então Thomson acabou de descobrir os elétrons. Só que tem um porém. Nesse modelo de Thomson, que a gente acabou de perceber, ele descobre a razão que existe entre a carga e a massa do elétron. Mas ele não descobre quanto é a carga do elétron. Quem já vai descobrir essa carga do elétron vai ser 15 anos depois o cientista Robert Millikan. Millikan, ele faz um experimento muito famoso, que é o experimento da gota óleo. O que é esse experimento da gota óleo ou gota de óleo? Ele vai justamente fazer com que uma gota de óleo seja carregada por uma emissão de raios X, e a partir dessa gota carregada, ele consegue calcular quanto é a carga do elétron. Para entender o experimento de Millikan, observe o seguinte exemplo. O aparelho de Millikan consiste em um cilindro isolado, contendo uma fonte de raio-x para que possa carregar as gotas, um gerador para produzir um campo elétrico. Acoplado a esse cilindro, existe um borrifador contendo óleo para que produza gotas, e ainda um microscópio graduado para medir a velocidade da queda das gotas. Dentro desse cilindro, existem duas chapas metálicas ligadas ao polo positivo e ao polo negativo do gerador. Então, quando você borrifa, a quantidade de óleo que entra passa por um orifício muito pequeno, produzindo gotas. Essas gotas, então, ao cair, são irradiadas pela radiação. Então, esse gerador ele vai fornecer uma DDP, e à medida que essa radiação passa pela gota, carrega essa gota. Então ele vai poder medir a velocidade com que a gota vai cair à medida que ele vai variando a voltagem quando ele ligar o gerador. Então, à medida que ele liga o gerador e a gota começa a cair, ela adquire uma certa velocidade e depois ela vai decrescendo, vai perdendo essa velocidade. Ora, mas o que está causando essa perda de velocidade? Se o raio-x está carregando cada gota, ao ligar o gerador, cria-se um campo elétrico. Esse campo elétrico criado entre as placas produz uma força elétrica que vai jogar a gota para cima.
Então, o que Millikan faz? Ele vai justamente medir a velocidade com que essa gota ela vai cair e até o ponto que essa gota para, entra em equilíbrio. Depois, aumentando mais a voltagem, essa gota passa a ser atraída pela força elétrica. Então, ela sobe para o lado positivo da placa. Com isso, ele conseguiu medir a carga elétrica contida nessas gotas e descobriu que o menor valor de carga dentro das gotas foi de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Com isso, ele conclui que cada gota estava carregada com partículas negativas, que eram os elétrons, e essa seria a carga do elétron. Pessoal, então vocês viram que no experimento de Millikan, a carga da gota tinha um volume variável e que por isso poderia carregar números diferentes de elétrons. Mas vocês perceberam aí pelo experimento que ele descobre que todas essas gotas tinham valores múltiplos de uma carga, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, com isso, ele conclui que essa partícula que Thomson tinha descoberto elétron e que já se tinha uma razão de massa-carga, agora eu já sabia quanto era a carga. Então, eu já sabia que a carga do elétron era de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E essa descoberta foi importante, porque agora eu tenho como mensurar a carga do elétron. Posterior à descoberta de Thomson e à descoberta de Millikan, eu tive aí uma outra descoberta que foram os prótons, que foi uma ampola muito parecida com a ampola de Crookes, mas quem fez o experimento foi o cientista Goldstein. E aí ele descobre os prótons, que vai ser estudado lá em radioquímica, tá? Nesse espaço entre Thomson e o próximo cientista, que é o Rutherford, já se há a descoberta de radiação. Já se conhecia, por exemplo, a radiação alfa, a radiação beta. Primeiro, você tem que entender que Rutherford ele vai fazer o modelo dele baseado no experimento, mas de uma descoberta que já havia sido feito antes, que era da radiação. Então ele já conhecia o que era radiação, já sabia que existia a radiação chamada de alfa, que era uma radiação penetrante, que poderia penetrar a matéria. E o que ele queria era confirmar se o modelo de Thomson estava correto. Ora, se o modelo de Thomson estivesse correto, a radiação iria atravessar uma lâmina metálica, uma lâmina de ouro, por exemplo, e não sofreria muitos desvios. Haveria uma grande quantidade de radiação passando e uma pequena parte sofreria alguns desvios. Mas justamente é o experimento dele que vai elucidar o que acontece dentro do átomo. Siga o experimento. Rutherford foi um cientista que queria confirmar se esse modelo realmente ele tinha significado, se ele realmente era válido. E Rutherford estudava justamente a emissão de partículas radioativas, a radiação do tipo alfa, que é uma radiação positiva, sobre pequenas lâminas de metais. No experimento dele, ele pegou uma radiação alfa, né, ele pegou uma caixa de chumbo, colocou um elemento polônio, certo? Esse elemento polônio ele emitia uma radiação de carga positiva, partículas do tipo alfa, e ele pretendia atravessar uma lâmina de ouro, delgada de ouro, para saber realmente se o modelo de Thomson era verídico, né? Tinha veracidade. O que ele fez? Ele colocou um anteparo de sulfeto de zinco, que é um material fosforescente. Vocês podem ver aqui na animação que quando a radiação ela bate nesse material, cria uma pequena cintilografia, né? Um pequeno brilho. Então ele teria como saber para onde a radiação estava indo. Então o que ele fez? Ele colocou essa caixa de chumbo para proteger, fez um orifício, começou a bombardear essa lâmina delgada de ouro, e a expectativa dele é que essa radiação atravessasse do jeito que vocês estão vendo, direto, né? Ora, só que tem um problema. Quando ele foi fazer realmente o experimento, o que aconteceu? Né? Vamos ver aqui nessa segunda parte. Vocês estão notando que a radiação atravessa. Agora verifica que, de vez em quando, ó, notou? Uma radiação voltou. Ó, a radiação passa, de vez em quando você vai notar que uma partícula volta, bate aqui nessa região, tá vendo? Enquanto outra bate para cá. Nós chamamos isso de deflexão. E não era normal, porque para o modelo de Thomson, se ele era um modelo não maciço, então a radiação tinha que passar toda, né? Não tinha que ter esse espaço, esse retrocesso de partículas. Pois bem, Rutherford concluiu que para cada uma partícula que voltava, de 10.000 a 100.000 passava direto. Isso foi base para ele criar o modelo dele, que ficou conhecido como modelo planetário. Qual foi a justificativa dele? Por que essa partícula está voltando? Essa partícula volta porque deve ter colidido com alguma coisa sólida. Mas se 10.000 a 100.000 partículas passam, turma, então é porque existe um grande espaço vazio no átomo.
e que se uma partícula em cada 10.000 volta, dentro desse átomo existe um centro muito pequeno, de alta densidade, onde se concentra toda a massa do átomo. Foi aí que ele descobre a existência do núcleo. E, contanto, ele monta o modelo dele. O modelo dele era formado o quê? Os átomos eram formados por uma região chamada de eletrosfera, e no centro dessa eletrosfera teria uma pequena partícula, onde se concentraria um pequeno centro, onde se concentraria toda a massa do átomo, onde estariam as partículas positivas, né? Que na realidade só posteriormente que é comprovada a existência do próton. Mas o que ele conclui? Que todas aquelas partículas que passavam, que você via passando, 10.000, é porque passavam justamente entre esses núcleos, ó, nesse grande espaço vazio. As que realmente retrocediam seriam aquelas partículas que, por azar, colidiriam exatamente com o núcleo, como você está vendo aqui, que algumas partículas colidem exatamente no núcleo. Ó. Então, no modelo de Rutherford, ele considerava então o átomo segmentado, né, em duas partes. O núcleo, onde estaria toda a massa, e uma região vazia, onde estaria o elétron determinado como eletrosfera por ele. Só que a grande pergunta que não quer calar na época, se o elétron é negativo e o núcleo seria positivo, ele teria que girar em torno do núcleo e perderia energia até bater no núcleo, colidir no núcleo, tá? Emitindo uma radiação de várias cores. Rutherford não consegue explicar isso, e isso só vai ser elucidado no modelo posterior, que foi o modelo de Niels Bohr. Tá? Então, o modelo de Rutherford é o modelo planetário, onde ele consegue dividir o átomo em duas partes, o núcleo e a eletrosfera, e a grande recompensa dele, que ficou justamente o trabalho dele conhecido, foi a descoberta do núcleo e de seu tamanho relativo. Ou seja, se o núcleo tivesse 1 centímetro, o raio do átomo teria 1 quilômetro. Então você conseguiu perceber que Rutherford consegue ter uma grande conclusão a respeito do que era realmente o átomo. Ele conclui que o átomo era formado por duas regiões de densidades completamente distintas, um ponto muito pequeno de alta densidade, onde se concentrava toda a massa do átomo, que era o núcleo, e aonde estava a carga positiva, porque quando a radiação alfa passava próximo a esse núcleo, sofria desvio. Aí o elétron, que para Thomson estava incrustado em cima da carga positiva, em cima da esfera positiva, Rutherford conclui que não, que o elétron estaria numa região vazia, uma grande região denominada de eletrosfera. E a grande descoberta de Rutherford, pessoal, com certeza é o núcleo e o seu tamanho relativo. Que tamanho relativo? Ora, se o núcleo tivesse o raio de 1 centímetro, o átomo teria um raio de 1 quilômetro. Então isso faz com que a descoberta de Rutherford crie para a gente a ideia de que a matéria é descontínua. O que é uma matéria descontínua? Você está vendo, você se vê, você olha seu corpo, você pega no seu braço, mas isso porque você está no mundo macroscópico. Mas se uma partícula pequena, como um neutrino, como um fóton vindo aí do universo, passar por você, ele vai te atravessar. Então, se existe espaço vazio entre os átomos, quer dizer que a matéria é descontínua. A gente não tem o átomo grudado no outro, certo? Então, realmente, eu não estou pegando nessa caneta. Eu penso que eu estou pegando, mas eu não estou. Por quê? Porque os átomos não encostam no outro. Se eles encostassem, isso era fusão nuclear, pessoal. Então, consequentemente, a gente vive nesse mundo de uma certa ilusão. A gente está iludido achando que eu estou pegando nessa caneta. Não. Você está tendo apenas uma interpretação do teu cérebro, da força de repulsão que existe do núcleo dos átomos dessa caneta no núcleo dos átomos dos meus dedos. Então, essa grande descoberta da natureza descontínua da matéria deve-se à descoberta de Rutherford, de que o átomo ele é núcleo muito pequeno mergulhado num grande espaço vazio que é a eletrosfera. Agora, fizeram uma pergunta para Rutherford que, claro, ele não vai ter condição de responder. Disseram, professor, se o elétron é uma carga negativa e ela está girando em torno do núcleo, que é positivo, como é que esse elétron não vai, então, adquirindo o movimento de uma espiral, perdendo energia e se colidindo com o núcleo? E aí a matéria deixaria de existir. Ora, Rutherford não vai conseguir sair nessa explicação, porque ele se baseava na física clássica. Até o modelo de Rutherford, a física é a física de Sir Isaac Newton, onde a gravidade age, onde o positivo atrai o negativo.
Então, Rutherford não tem condições ainda de fazer essa explicação. Apenas quando estiver o estudo da física quântica, já com Max Planck, e aí vai ser o próximo modelo, que é o modelo de Bohr, aí sim ele vai conseguir explicar por que o elétron fica num estágio estacionário, girando numa órbita sem perder energia. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Então, pessoal, vamos fazer algumas questões para a gente poder compreender o assunto da aula de hoje. Então, pessoal, vamos aqui responder as questões do nosso material. Lembrando que esse material está no link aí descrito tá na descrição do nosso vídeo, o link, tá? Então, vamos lá. Essa primeira questão, eu elaborei de uma maneira que ficasse bem claro a contribuição de cada modelo e algumas questõezinhas que poderiam pegar vocês aí no dia de um vestibular. Então, a primeira questão diz assim: analise as proposições abaixo e quais estão erradas, né? Está ou estão erradas. Então, o primeiro item diz o seguinte: o modelo de Dalton foi significativo historicamente por ser o primeiro modelo científico a apresentar o átomo de grande valia para a previsão de reações. Sim, primeiro é o seguinte, lembra que o modelo de Dalton ele vem posterior ao modelo hipotético de Demócrito. Então, assim, somente depois de Cristo, 1800 depois de Cristo, é que se vai ter experimentos aí junto com Lavoisier, Prost, sobre a questão da massa, do átomo, e Dalton foi o primeiro cientista a criar um modelo empírico, experimental, para comprovar a existência do átomo. Sim, é o primeiro modelo científico, correto. E a grande valia que nós falamos no vídeo é que agora eu poderia prever reação. Tá? Se você notar bem aqui embaixo logo, você já percebe bem aqui que você tem uma reação onde ele representou isso aqui como sendo carbono. Tá? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui a letra. Ele representou isso aqui como sendo carbono. Aqui, vamos dar uma apagadinha nisso aqui. Ele representou isso aqui como sendo carbono. Representou isso aqui como sendo oxigênio, oxigênio. Tá? Então, consequentemente, se isso aqui é o carbono, isso aqui é o oxigênio, isso aqui é o oxigênio, olha o que ele fez. Ele, a partir dessas bolinhas, ele conseguiu prever esse conjunto de bolinhas aqui, ó. Então, veja que ele sabia que se eu pegasse essa bolinha branca e eu adicionasse essas duas bolinhas pretas, a lógica é essa bolinha branca entrar aqui no meio. Então, isso aqui já é uma previsão de reação, certo? Eu já poderia agora, usando bolinhas de tamanhos diferentes, prever as moléculas que poderiam ser formadas durante uma reação. Então, o item 1 está correto. Ok, correto. O modelo de Dalton foi significativo historicamente por ser o primeiro modelo científico a representar o átomo e de grande valia para a previsão de reações. Corretíssimo. O item 2. A reação representada abaixo está de acordo com o modelo de Dalton. Sim, por quê? Porque o modelo de Dalton era também conhecido como modelo da bolinha de bilhar, tá? Ou seja, ele considerava o átomo com pequenas esferas maciças, indivisíveis e indestrutíveis. E vocês estão vendo aí a representação com bolinhas, bolinha branca, bolinha preta. Então, consequentemente, está de acordo com o modelo, sim, de Dalton, tá? Correto. Item 3. No experimento de Rutherford, sua grande descoberta foi a eletrosfera, o que ofusca o interesse do cientista pelo tamanho relativo do núcleo e sua existência. É tudo o contrário, né, pessoal? A grande descoberta de Rutherford realmente foi o núcleo. Quando ele descobre o núcleo, quando aquela partícula que bate e retrocede, ele consegue concluir a existência do núcleo, é isso aí que vai alavancar a descoberta da eletrosfera, é o contrário. Então, o tamanho relativo e a descoberta do núcleo é a parte mais importante do modelo de Rutherford. Então, esse item 3 está falso. Item 4. O modelo de Rutherford baseia-se na física clássica newtoniana. Ora, logo no finalzinho do vídeo da gente de hoje, vocês viram aí que por que Rutherford não consegue explicar o elétron não colidir com o núcleo no movimento espiral? Porque ele se baseava na física clássica, certo? Quem vai explicar isso já vai ser o próximo modelo, que vai se basear na física quântica. Então, o item 4 está verdadeiro. Ele se baseou na física clássica de Newton. Item 5. O experimento de Thomson só foi possível pelo conhecimento prévio das descargas elétricas e da condutividade ou condutibilidade de gases em baixa pressão. Corretíssimo. Ora, esse conhecimento de descargas elétricas em gases já foi justamente na chamada ampola de Crookes, que foi a ampola que ele utilizou, né? A ampola de Crookes. Então, está correto também, tá? Então, consequentemente, pessoal, somente o item 3 está errado, tá bom?
Não tem alternativas, mas a gente está colocando aqui do ladinho. Vamos para frente. Segunda questão. O modelo atômico que suscitou a ideia de átomo como estrutura elétrica. Ora, pessoal, o átomo de Dalton era uma bolinha, uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Bolinha de bilhar. O primeiro modelo a falar sobre carga foi o modelo que descobriu o elétron. E o modelo que descobriu o elétron foi o modelo de quem? De Thomson. Então, resposta a letra E. Então, o primeiro modelo a admitir cargas, né? E a natureza neutra do elétron, quantidade de cargas positivas igual a negativa. Lembrando que quantidade de cargas positivas igual a negativa não é quantidade de prótons igual a elétrons. Thomson, pessoal, ele só descobre o elétron. Ele não sabia da existência do próton. O próton só vai ser descoberto posteriormente por Goldstein, tá? Então ele só dizia que as cargas eram iguais. Ele não dizia que a quantidade de prótons é igual a de elétrons. Cuidado com essas pegadinhas, tá bom? Não vá afirmar que Thomson disse que a quantidade de prótons é igual a de elétrons. Não. Ele disse que a quantidade de elétrons, a soma das cargas negativas era igual à carga positiva do átomo, tá bom? Não tinha nada de próton ainda. Muito bem, vamos para frente. Item 3. A famosa experiência de Rutherford levou-o a propor um novo modelo de átomo. Segundo esse modelo, letra A, é uma esfera contendo carga positiva e negativa distribuída uniformemente. Quem fez isso aqui, quem distribuiu carga positiva e negativa uniformemente uma sobre a outra, foi Thomson. Foi Thomson, tá? Modelo de cargas. Pudim de passas. Letra B, é uma esfera maciça, homogênea, indivisível, indestrutível e imutável. Pessoal, isso aqui é quem? Dalton, né? Bolinha de bilhar. Letra C, possui certo número de órbitas com energia constante. Cara, esse lance de órbitas com energia quer dizer quantum. Isso aqui já vai ser o próximo modelo na próxima aula da gente, que já vai ser o modelo de Bohr, tá? Então não pode ser a letra C. Vamos para cá para a letra D. Possui regiões ao redor do núcleo onde é mais provável de se encontrar um elétron em um dado em denominadas orbitais. Orbitais já vai ser o que nós conhecemos hoje, tá, pessoal? Não tem nada a ver com orbitais do modelo de Rutherford. Sim, é órbita circular, mas não orbitais, tá? Órbita é uma coisa, orbital é outra. A gente vai ver isso mais na frente, que órbita é diferente de orbital, tá? Não vou entrar nessa explicação agora, porque nós vamos ter essa aula posteriormente. Letra E. Rutherford diz que o modelo dele apresenta uma região central extremamente densa, denominada de núcleo, onde se encontra a sua carga positiva. Corretíssimo. Resposta à letra E. Vocês estão percebendo que as questões de vestibulares de modelos atômicos sempre trabalham essa ideia do que foi a contribuição do modelo, do que o modelo, o que o modelo afirma. Então é muito bom que você esteja assim sempre por dentro da teoria, porque essas questões aí de modelos atômicos, pessoal, são questões muito teóricas, tá bom? Então, questão 4. Um estudante fez as seguintes afirmações sobre o modelo atômico de Rutherford. Item 1. Os elétrons movem-se, olha aqui, pessoal, ó, não é orbital, tá vendo? Órbitas. E também não fala de energia, porque se ele falasse em órbitas energéticas, é o modelo de Bohr, que é o próximo modelo. Aqui nós estamos falando só de órbitas circulares, não de órbitas energéticas, tá, pessoal? Tem uma diferença muito grande. Então, os elétrons movem-se em órbitas circulares ao redor do núcleo. Correto. É isso mesmo que fala o modelo de Rutherford, né? O elétron está em órbita circular numa região denominada eletrosfera. Item 2. As cargas positivas ocupam, olha aqui, pessoal, um pequeno volume. Lembra que a proporção do núcleo é de 1 para 10.000 a 100.000 vezes. Quer dizer que o raio do núcleo é 1 e o raio da eletrosfera é 100.000 vezes maior. Então quer dizer que ocupa um pequeno volume, toda a massa do átomo está no núcleo, num ponto muito pequeno. Tá? Olha o que ele diz, que é responsável pela maior parte da massa do átomo. Na realidade, aqui poderia até gerar uma certa ambiguidade quando ele fala a maior parte. Mas é porque a gente se refere como quase a totalidade como sendo a maior parte, né, gente? Tem a maior parte e a menor parte. Ele não quer quantificar quem é essa maior e essa menor parte. Mesmo que uma parte seja próxima de zero, ela é menor, tá certo? Então tem maior parte e menor parte. Só a questão mesmo de comparação. Então está correto aqui. Item 3.
As cargas negativas têm seu comportamento no átomo descrito por 4 números. Olha aqui, gente, quântico. De novo, quântico quer dizer o quê? Energia. Não tem a ver com o modelo de Rutherford. Rutherford não fala em nada de energia da eletrosfera, tá certo? Então, consequentemente, só estão corretos aqui o item 1 e o item 2. Resposta a letra B de bola. E para terminar a nossa aulinha de hoje, eu acredito que com essas questões aí dá para você ter um entendimento de como cai, né, essa questão de modelos atômicos. Ele pergunta o seguinte: considerando a experiência de Rutherford, assinale a alternativa falsa. Letra A. Ele quer a falsa, tá, gente? A experiência constitui em bombardear películas metálicas delgadas com partícula alfa. Corretíssimo. Tá? Ele usou várias lâminas, mas aqui realmente a lâmina que deu mais interesse para ele para o estudo era a lâmina de ouro. Até pelo fato da lâmina de ouro, quando você amassa o ouro, ele pode ficar tão fininho, sem se quebrar. Quanto mais fino fosse a lâmina, melhor seria para ele comprovar o experimento de Thomson, certo? Letra B. Algumas partículas alfa foram desviadas do seu trajeto devido à repulsão exercida pelo núcleo. Corretíssimo também. Já que a radiação alfa era positiva e o núcleo era positivo, os iguais se repelem. Então, quando a radiação passava próximo ao núcleo, ela sofreu esse desvio. Observando o espectro de difração, difração quer dizer repulsão, tá, gente? Observando o espectro de difração das partículas alfa, Rutherford concluiu que o átomo tem... Olha aqui, pessoal, olha o erro aqui, ó. Densidade uniforme. Não, pessoal. Nós temos a região muito densa, que é o núcleo, onde está praticamente toda a massa do átomo, e uma grande região, pessoal, vazia. Uma grande região vazia, onde praticamente não tem massa. Então, são duas regiões de densidade diferente. Então, a resposta errada é a letra C. Agora, bora ver as outras duas porque estão corretas. Letra D. Essa experiência permitiu descobrir o núcleo atômico e seu tamanho relativo. Correto. E Rutherford sabia antecipadamente que as partículas alfa eram carregadas positivamente. Bom, isso a gente falou no vídeo, né? O cara não poderia fazer um estudo de bombardeamento com radiação alfa se ele não soubesse o que era radiação alfa, concorda? Pessoal, então, daqui para frente, o próximo vídeo da gente, a gente já vai trabalhar o conceito de Bohr, entender por que esse elétron não colidiu com o núcleo, tá? E aí vai ser mais outra aula de modelos para concluir essa parte 1 do vídeo. Outra coisa, pessoal, o aluno que perguntou assim, mas professor, e os números quânticos? A gente vai estudar? Pessoal, números quânticos será estudado na parte do curso para assinantes, tá? Lembrando que a gente tem um conteúdo disponível online gratuitamente e tem uma parte que é exclusivo para assinantes. Para você saber direitinho, entra no site da gente que tá o link aí na descrição, verifica lá no site onde tem conteúdo do curso, vocês vão ter lá todas as aulas que são disponíveis para youtubers, ou seja, livre, né? E outras que são disponíveis para quem assina o nosso pacote, que está com preço promocional. Tá? Ah, Malus, mas eu cliquei no link e ainda não está disponível. Não se preocupe que a gente vai ter um aviso no site quando tiver disponível o curso online para você poder comprar o pacote extra. Por enquanto, você assiste esses vídeos, termine o curso completo online, que é gratuito, para você começar a assistir o nosso curso para assinantes. Tá? Para assinantes tem outros produtos que vocês também recebem junto. Também não esqueça que nós temos nosso livro digital gratuito em PDF para você poder aprimorar o seu estudo em química. A diferença do nosso livro é que nosso livro tem uma linguagem própria, de muito mais simples para que você possa entender esses assuntos de química. Então, também existe um link aí embaixo para você poder adquirir nosso livro. Tá, pessoal? Tasca o dedo aí no sininho para que você possa receber notificações de vídeos e curiosidades. Um abraço a todos, fique com Deus aí, galera.